Boa noite a todos, boa noite para a nossa 8ª aula do curso de gestão da Texaco. E olha, hoje eu não posso perder tempo, porque a nossa aula está cheia de assuntos, cheia de coisas muito legais para a gente trocar informação, trocar ideia. Mas um lembrete muito rápido, toda dúvida que você tiver, toda dificuldade que você tiver no pátio, coloque aqui agora no chat ou durante a nossa aula, que eu vou responder para você. Essa é o grande diferencial de você participar da aula ao vivo, porque todas as perguntas, mesmo aquelas que eu não consegui responder no decorrer da aula, o pessoal da Texaco vai me passar e eu vou responder e mandar a resposta direta para o seu e-mail. Então, a gente cria até um vínculo maior, né? E a nossa 8ª aula de hoje, a gente vai falar sobre gestão do pátio para aumentar a produtividade. Gestão do pátio é um assunto que incomoda muita gente, não é verdade? Bom, mas antes da gente falar de gestão do pátio em si, eu quero voltar numa das aulas anteriores, e se você assistir as aulas todas, você vai lembrar do que eu vou falar, do que eu vou falar agora. Quando a gente falou, eu venho falando muito sobre gestão, e num determinado momento eu falei assim, gente, vamos entender o que é gestão? Se você for lá no dicionário e procurar, você vai entender que gestão é organizar, gestão é gerenciar, gestão é cuidar e gestão é administrar. Então, quando a gente fala gestão do pátio, nós estamos querendo dizer que essa aula de hoje vai ser muito importante para te ajudar a administrar melhor o pátio, para gerenciar melhor o pátio, para cuidar melhor do pátio, para organizar melhor o pátio. Quando a gente consegue fazer isso no pátio da nossa oficina, a gente está aumentando a produtividade dela. E olha, aqui vale para qualquer tamanho de oficina. Pode ser uma oficina muito pequena que caibam 2 ou 3 carros só, ou uma oficina muito grande que caibam muitos carros. A gestão do pátio, ela serve para qualquer oficina, independente do tamanho da oficina. Bom, então, para a gente poder entender um pouquinho sobre gestão de pátio, eu queria que você agora pensasse no seu perfil. Como que você se vê como dono, ou aqui vale até uma ressalva, como dona, porque tem muitas oficinas que hoje, quem é o dono é a dona, não é o dono. Então, como é que é o seu perfil? Pensa um pouquinho, como é que você pode enxergar qual que é o seu perfil. Então, vamos lá. O seu perfil de dono de oficina, e todas as vezes que eu falo dono, eu estou falando dono ou dona. É você que gerencia e administra o pátio da sua oficina? Quem organiza o pátio? É você, dono? Ou você tem um gerente ou alguém de sua confiança que vai administrar e não é você que administra? Ou até o seguinte, não tem ninguém definido, todo mundo ajuda, todo mundo faz um pouquinho. Qual que é o perfil da sua oficina? Onde você se encaixa aqui? Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. E ainda dentro do perfil da oficina, a gente precisa lembrar do perfil do dono, a gente precisa lembrar o seguinte, muitos, mas muitos donos de oficina, eles vão lá, consertam um carro, além de consertar o carro, ele tem que organizar o pátio, distribuir o serviço, ver se as peças já foram compradas, ver se as peças já estão na oficina, ver se o funcionário está fazendo aquilo que você passou para ele fazer. Então, e ainda você precisa ir lá consertar carro. E você tem que fazer tudo isso, porque senão você tem problema depois. Sabe o que acontece? Acontece o seguinte, que quando a gente pensa na vida de um dono de oficina com esse perfil, que a grande maioria dos donos de oficina, e que muitas vezes você que está participando dessa aula se encaixa, acontece isso daqui. O dono da oficina não tem tempo para nada. Sabe aquela história que o dia voa, você não percebe o dia, você não consegue ter tempo para fazer absolutamente nada,
você não consegue ir ao médico com regularidade. Vamos falar a verdade, pelo menos a gente tem uma vida, a gente que é dono de oficina, a gente tem uma vida bastante estressante. A gente tem que parar uma vez por ano para fazer um exame médico, um check-up geral. Quanto tempo faz que a gente não faz? Quanto tempo faz que a gente não encontra tempo porque a gente não consegue administrar e organizar bem o pátio da nossa oficina? Quantas vezes a gente é o primeiro a chegar e o último a sair da nossa oficina? Quase sempre, fala a verdade. Na grande maioria das vezes, quase sempre, eu sou o primeiro a chegar e o último a sair. Será que esse é o perfil ideal para administrar o pátio da oficina? Muitos donos de oficina nem almoçam, eles vão lá, comem um lanche rapidinho, faz o almoço em 10, 15 minutos e esquece que isso faz mal para a saúde dele. E numa das nossas aulas eu falei assim, olha, você que é dono, se você não arruma tempo para cuidar da sua saúde, como você vai conseguir arrumar tempo para cuidar da saúde da sua oficina? Ser dono de oficina, e mais uma vez, ser dono ou dona, exige muito de cada um de nós. E a gestão do pátio é onde está o coração da oficina. É ali que vai gerar demanda de todas as outras coisas que vão orbitar na sua oficina. A gestão financeira, é o conserto do carro que vai gerar a gestão financeira daquilo que eu tenho para receber, daquilo que eu tenho para pagar e dos outros indicadores que envolvem a gestão financeira, que foi a nossa primeira aula. Que está aqui, quem perdeu, é só assistir, pegar o certificado e estudar um pouquinho mais, fazer a avaliação e aplicar na sua oficina. É a gestão do pátio que vai gerar o controle e o engajamento dos funcionários. E a gente falou sobre isso na nossa segunda aula. É a gestão do pátio que vai gerar a gestão fiscal. Então, está tudo centralizado aqui. E aí, de novo, eu vou voltar. Se a gente não entender que gestão do pátio é organizar, é gerenciar, é administrar, é cuidar do pátio, a nossa aula não vai atingir o objetivo que, de repente, está na sua cabeça. Porque eu não vou pegar uma varinha mágica, bater aqui e falar assim, olha, faça exatamente isso que amanhã você não vai ter problema nenhum. Por quê? Porque a gestão do pátio está ligada diretamente às minhas decisões como dono. E as minhas decisões é que refletem no aumento da produtividade através da organização, da administração que eu faço no dia a dia do pátio. E aí, quando chega no final do dia, como é que a gente está? Extremamente cansado e ainda com muitas preocupações. Preocupações porque tem muito carro parado na oficina. Então, o carro que tinha que ficar 2 horas na oficina fica 5 horas. O carro que tinha que ficar 5 horas fica de um dia para o outro. E muitas vezes isso acontece por problemas do seu profissional e outras vezes por problema de falta de peça. E esse problema, quando é falta de peça, por que às vezes acontece? Porque eu não fiz o orçamento completo na hora que eu precisava. Então, em vez de eu fazer o orçamento todo e pegar a autorização do cliente, eu fiz um orçamento parcial. Eu tinha que ter desmontado o carro, tinha que ter analisado o carro, para depois passar... Aí eu vou pedir uma peça na metade do dia. Às vezes você está lidando com um carro que a peça vai demorar mesmo. Eventualmente nós temos algumas situações de dificuldade de encontrar peça. Mas a gestão do pátio te ajuda a resolver esse tipo de problema. Por isso que é importante você identificar o seguinte, você se encaixou em tudo que está aqui nesse slide? Você se encaixa em alguns? Se você não encaixar em nenhum, então eu vou falar assim, olha, você já está num processo legal de iniciar uma boa gestão do pátio. Mas se você encaixa em algum desses daqui, vale a pena a gente ir dando um passo de cada vez aqui. E aí, nós, baseado nesse perfil de donos, e muitas vezes isso acontece quando a gente também tem o gerente, porque a gente tem o gerente, mas o gerente está aqui e eu estou em cima dele monitorando.
eu não deixo ele caminhar sozinho. Significa que é mais ou menos assim, eu não consigo tirar férias. Eu não consigo, e férias eu não estou falando de 30 dias, hein? Férias eu estou falando de uma semana, de máximo 10 dias. A vida de um dono de oficina, na grande maioria das vezes, ele vai resolvendo as coisas na medida em que as coisas acontecem. E isso faz com que ele gaste muito tempo dele durante o dia. Porque é mais ou menos assim, ele está apagando incêndio. Ele está resolvendo as coisas na hora que elas acontecem. O que faltou? Planejamento. A gestão do pátio exige planejamento. Mais uma vez eu vou falando, gente, esse bate-papo de hoje, essa aula nossa de hoje, ela é muito importante para dar a ligação a todas as aulas que nós tivemos. Por isso, a cada frase que aparecer, a cada frase que eu falar, se você tiver alguma dúvida, já coloque no chat. Não deixe para depois, porque essas dúvidas, em algum momento eu vou te responder. Se não for agora, eu vou te responder por e-mail, tá bom? Para a gestão do pátio funcionar muito bem na sua oficina, tem que ter planejamento. O pátio não pode ser deixado... Eu chego de manhã para pensar o que eu vou fazer. As coisas vão acontecendo, aí que eu vou resolvendo. Não, não é assim que funciona a gestão do pátio. A gestão do pátio exige com que eu tenha um certo planejamento para prever algumas coisas que sempre acontecem nas nossas oficinas. Olha só, por exemplo, algumas coisas que acontecem no dia a dia e que não precisava acontecer desse jeito. Eu conheço donos de oficina que saem para ir no banco ou porque não confiam no funcionário ou porque não quer usar a internet para fazer pagamento. Aí sabe o que faz? Ele vai no banco. Seu tempo de dono de oficina ou dona é muito caro para você ir no banco. Use a internet. Hoje ela é 100% confiável. Se você tiver dúvida, pede ajuda para o seu filho, para a sua filha, para um jovem que está mais antenado na internet, verificar se está tudo certinho. Mas muitos donos de oficina perdem tempo com isso. Quer ver outro exemplo de você resolvendo as coisas na medida que elas acontecem? E tudo isso que eu estou falando está ligado diretamente à gestão do pátio. Muitas vezes, a nossa oficina não se programa para fazer a manutenção preventiva das ferramentas. Aí, de repente, estraga uma ferramenta essencial, e aí, ferramenta ou equipamento, essencial para o giro da oficina. O que tem que fazer? Eu tenho que pegar essa ferramenta, pôr no carro, sair correndo para comprar uma outra, ou mandar consertar. Quantas vezes isso acontece nas nossas oficinas? E isso prejudica a organização do pátio, prejudica eu ficar mais presente ou até eu ter um tempo para planejar melhor. E aí eu não poderia deixar de falar. Muitas vezes a falta de procedimento para deixar a oficina mais limpa e as ferramentas organizadas no final do dia matam a produtividade da sua oficina. Como é que é a sua oficina? Todos os dias, quando o pessoal vai embora, a oficina está limpa? As ferramentas estão organizadas no carrinho ou na caixa? A gente vai falar sobre isso. Isso são pequenos exemplos para mostrar como que a gente, muitas vezes, deixa as coisas do dia a dia nos absorver, e aí sim, olha o que acontece. Com tudo isso, eu às vezes saí para o banco, saí correndo para arrumar uma ferramenta, e resolvendo as coisas na medida em que elas acontecem, não ter um planejamento, a oficina não ficar limpa e organizada com as ferramentas de um dia para o outro, eu não consigo separar o que é urgente do que é importante. E aí, tudo na minha oficina é urgente. Aquele carro, ele é urgente porque eu atrasei para pedir uma peça. O carro é urgente porque a peça veio errada, porque meu funcionário pediu errado. O carro é urgente porque eu tinha que entregar ele às 10 e já são 11 horas. Tudo fica urgente. E quando tudo é urgente, o que eu faço as coisas na medida em que elas acontecem.
Não tem como isso. Se eu realmente entender que gestão de pátio é eu administrar e organizar melhor o pátio da minha oficina, independente do tamanho dela, eu necessariamente preciso separar o que é urgente do que é importante. Eu tenho que fazer os dois, mas urgente é aquilo assim, ó, para tudo que você está fazendo e resolve isso. Quando eu tenho planejamento, eu consigo ter muito mais coisas importantes do que urgente. E quando eu tenho muito mais coisas importantes do que urgente, eu tenho tempo para executar essas coisas importantes. Quando tudo fica urgente, eu tenho que ir atropelando tudo. É aqui que eu estou falando quando a gente, como donos de oficina, faz e resolve as coisas na medida em que elas acontecem. Como é que a gente fica no final do dia? Morto, cansado, sem paciência, fisicamente muito cansado. Você está se enquadrando ou se encaixando pelo menos um pouquinho em alguma dessas situações? Bom, tudo isso que eu falei até agora é para dizer o seguinte: uma oficina tem muitas variáveis. Numa oficina é mais fácil você perder dinheiro do que ganhar. E no pátio é onde a gente mais perde dinheiro. E a grande maioria das vezes por falta de controle. Se você quer ganhar dinheiro na sua oficina, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de perder dinheiro. Eu falo, muito legal isso, mas como é que eu vou parar de perder dinheiro? É porque você não está enxergando o tempo que você está perdendo, você não está enxergando o tempo que você gasta com um carro dentro da sua oficina que ele não poderia ficar, você não está conseguindo enxergar as peças que estão vindo erradas, as manobras que estão sendo executadas dentro do seu pátio por falta de organização. Tudo isso faz você perder dinheiro. Quanto mais tempo o seu funcionário fica manobrando o carro ou você, ele está deixando de produzir. E eu falo você porque muitos donos de oficina põem a mão na massa para consertar carro, para dar uma limpada no carro, para ver se está tudo certo, para dar uma volta no carro, para conferir o carro. Guarda isso. Você quer ganhar dinheiro na sua oficina? A primeira coisa a fazer é parar de perder dinheiro. E para parar de perder dinheiro, o primeiro foco tem que ser no pátio. Se você entender isso que eu falei agora, o resto da nossa aula vai ficar muito fácil de você começar a colocar em prática amanhã o que a gente estiver vendo agora. Bom, eu não poderia deixar de falar com vocês o passo a passo para a gente implementar, para a gente implantar a gestão do pátio na nossa oficina. E é muito simples. Vocês vão ver que a maioria das coisas vocês já sabem, mas talvez não façam da maneira que a gente vai mostrar aqui. Então, primeira coisa, manter as ferramentas sempre organizadas. Essa é a primeira coisa para você ter um pátio bem arrumado. Fábio, minha oficina não tem carrinho, só tem a caixa individual para cada mecânico. É um investimento, não é despesa. É um investimento que você é obrigado a fazer. Cada caixa trancada com a chave na mão do mecânico. Nada de ficar trocando de ferramentas. Aí o mecânico A, não tem uma ferramenta, vai lá, pega na caixa do mecânico B, aí depois essa ferramenta, o mecânico B vai procurar essa chave, não encontra, e ele vai procurar a chave na hora que ele mais precisa. E se ele não pega essa chave, na hora, sabe o que vai acontecer? Ele vai atrasar o trabalho dele. Primeiro passo para a gestão do pátio, manter as ferramentas sempre organizadas. O segundo, analisar o layout da sua oficina. Fábio, que isso? Minha oficina é muito pequena. Não importa. Fábio, que isso? Minha oficina é muito grande. Também não importa. Você precisa, de verdade, fazer uma coisa que eu vou te falar agora. Você precisa, sozinho, sem ninguém na sua oficina, sentar, assim, de preferência, um pouquinho mais alto que o pátio, pôr a mão no queixo, desse jeito que eu estou fazendo aqui, e ficar olhando. Oficina vazia. Se eu pôr um carro, entrar na minha oficina, desse jeito, gente, estou falando sério, para dar resultado é isso. No queixo, dedo para frente, se um carro entrar ali
e parar aqui. Depois eu vou ter que tirar esse carro daqui e passar para cá. Vou coçar a cabeça. Não, mas se eu pegar ele e pôr ali, não, aqui vai ser melhor. Eu vou fazer menos manobra. Bom, mas a hora que eu ocupar essas vagas aqui, o próximo que entrar, onde que eu vou colocar? Isso é estudar o layout da sua oficina. Porque o layout de cada oficina é de cada oficina. Não adianta eu falar para você fazer um layout lindo, maravilhoso, que ele pode servir na oficina A, mas pode não servir na oficina B. Você precisa, de preferência, junto com sua esposa, ou se a sua esposa for dona, ela junto com você, se a sua esposa for dona, junto com você, os dois, mão no queixo, começa a pensar, imagina onde que o carro está entrando, onde que ele está saindo, layout. Organizar o pátio para produzir mais. Então, se eu tenho as ferramentas organizadas, se eu tenho um layout melhorado, não vou dizer o melhor layout do mundo, mas ele está melhor do que ele estava ontem. Se eu organizo, e aí quando eu arrumo o layout, eu preciso demarcar o piso. A gente vai falar sobre isso. Organizar o pátio para produzir mais. Então, se eu tenho o layout arrumado, fica fácil de organizar o pátio. É mais ou menos assim. Os serviços menores vão ficar mais desse lado direito da minha oficina. Os serviços mais complicados, que demoram um pouco mais, vão ficar do lado esquerdo, por exemplo. E o carro que chegar e não puder entrar direto na vaga produtiva, porque tem carros sendo trabalhados, onde que ele vai ficar? Eu já vou pensar, se o carro chegar, eu vou deixar ele ali. Se eu deixar aqui, eu vou ter que ficar manobrando. Se ficar ali, eu não preciso manobrar. Fica mais fácil. Aí, se eu tenho tudo isso, eu consigo manter a oficina sempre limpa. Oficina limpa hoje não é mais obrigação. Isso é questão de sobrevivência. A minha oficina tem que estar sempre limpa. E, para finalizar, procedimentos. Eu sou obrigado a criar procedimentos na minha oficina. Eu falo, que procedimentos? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Combinado? Bom, tudo isso daqui nos leva a pensar o seguinte: eu sozinho, como dono, não consigo fazer isso. Não sou eu que vou manter as ferramentas sempre organizadas. Não sou eu que vou manter a minha oficina sempre limpa. Eu preciso da ajuda de pessoas para organizar o pátio. Eu preciso que as pessoas entendam como seguir os procedimentos. Por isso, eu preciso dos meus funcionários. Fábio, muito bonito, mas eu tenho muita dificuldade com os meus funcionários. Bom, duas coisas. Primeiro, assista a aula 2 desse curso de gestão. Eu falo muito como que você deve caminhar com os seus funcionários. E aqui eu quero trazer o CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações do Mecânico de Automóvel, que é o 9144. Se você for lá no Google, na internet, e bater assim, Classificação Brasileira de Ocupações 9144, vai aparecer uma série de competências pessoais que os seus funcionários são obrigados a fazer. Está dentro da competência pessoal dele, pelo Código Brasileiro, pelo catálogo ou classificação brasileira de ocupação. Dá uma olhada nisso. Está escrito lá que o seu funcionário tem que manter o local de trabalho organizado, limpo. Isso faz parte da função dele. Não é você que está determinando isso, não. É a classificação brasileira de ocupação. Manter-se atualizado profissionalmente. O seu funcionário precisa fazer cursos. Você vai disponibilizar cursos para o seu funcionário fazer, por exemplo, como esse. De repente você vai falar assim, tem uma aula lá que eu quero que você assista. Ele não precisa assistir todas as aulas. Estabelecer vínculos de confiança entre o cliente e a empresa. Realizar o trabalho de modo eficiente. Gente, não sou eu que estou falando isso, não. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você colocar para o seu funcionário um procedimento para ele limpar a oficina, você não está falando para ele fazer nem nada além da obrigação dele, porque isso está dentro das competências pessoais do mecânico de automóvel determinado
pelo Catálogo Brasileiro de Ocupações ou Classificação Brasileira de Ocupações. Quer ver? Tem mais coisa aqui. Tem muito mais. Eu trouxe só algumas para ilustrar a necessidade da gente criar procedimento, manter relacionamento interpessoal, trabalhar em equipe, trabalhar com responsabilidade, cumprir compromissos assumidos. Se você for lá no 9144, na Classificação Brasileira de Ocupações, você vai ver que existem vários outros itens como competências pessoais. Por isso, de novo eu vou falar, assista a aula 2 desse nosso curso de gestão da Texaco, mas principalmente, leia essa Classificação Brasileira de Ocupações do mecânico de automóvel, faça um procedimento, eu vou explicar como vai fazer, e mostre para o seu funcionário que isso é responsabilidade dele. Ele não tem que falar que isso não é ser, que ele foi contratado para consertar carro. Não. Ele foi contratado para consertar carro, mas também para cumprir compromissos assumidos, para manter relacionamento interpessoal, para trabalhar em equipe e assim por diante. Ô, Fábio, mas é muito difícil. É cultural. Você vai ter que trabalhar isso no dia a dia da sua oficina. Então, se você tem dúvida de como fazer isso, coloca no chat, que eu vou te ajudar e vou responder como você vai fazer isso. Combinado? Bom, esse lado aqui é só para mostrar que para eu cumprir aqueles passos na gestão do pátio da minha oficina e implantar, eu preciso da minha equipe. Sem ela, eu não vou conseguir. Bom, então agora vamos seguir o passo a passo, né? Para a gente poder organizar melhor o pátio da nossa oficina. Como é que a gente faz para manter as ferramentas organizadas? Você vai criar um procedimento. Criar um procedimento é escrever o procedimento. Você vai lá, digita todo o procedimento. Aqui eu vou dar um resumo. Você vai detalhar um pouco mais. O seu que você vai explicar para o seu funcionário, ele vai assinar e, a partir daquele momento, ele tem que seguir aquilo que está determinado no procedimento. Então, para cuidar e deixar as ferramentas organizadas. O mecânico, antes de ir embora, o que ele tem que fazer? Organizar as ferramentas no carrinho ou na caixa. As ferramentas são de uso pessoal e não devem ser emprestadas. Então, eu estou falando para ele, mas estou mostrando um papel para ele com isso escrito. Lá no final vai ter o nome dele e ele tem que assinar. Uma via que vai ficar guardada na documentação do seu funcionário. Cada funcionário é responsável por seu carrinho ou por sua caixa. Se sumir uma ferramenta, a responsabilidade é dele. Por isso, você é obrigado a dar uma caixa de ferramenta para ele, ou um carrinho, com um cadeado. E a chave fica com ele. Se ele deixar aberto e sumir, a responsabilidade não é sua. Cada funcionário é responsável por suas ferramentas. Por isso que elas não podem ser emprestadas. Quando uma ferramenta estiver danificada, o seu funcionário tem que informar a oficina. Olha, tal ferramenta já não está boa. Estragou, quebrou, não está funcionando. Aí você, proprietário da oficina, vai providenciar outra para substituir. Isso é normal de acontecer. O que não é normal é a ferramenta sumir. Ferramentas de uso comum deverão ser retiradas e colocadas no quadro. Então, significa o seguinte: toda oficina tem um quadro ali com as ferramentas de uso comum. Essas ferramentas de uso comum, quem pegar tem que usar e depois colocar no local de novo. Isso que eu passei aqui é um exemplo de criar um procedimento. Óbvio que a gente vai detalhar um pouco mais na hora de passar para o mecânico. O que você vai fazer? Escreve o procedimento, chama o mecânico, explica para ele, orienta ele, pede para ele ler, pede para ele assinar e fala: mecânico, nós vamos passar 2 semanas e durante 2 semanas eu vou te orientar todas as vezes que você não cumprir este procedimento. Mas a partir da 3ª semana, eu não vou orientar mais. Então, se você tiver alguma dúvida, me pergunte durante essas 2 semanas. Mas qualquer problema que tiver agora, essa responsabilidade é sua. E mais, eu estou fazendo isso para você ganhar em produtividade na oficina. Pronto, comecei a organizar as ferramentas da minha oficina. Faça reunião com seus funcionários,
Relacione todas as ferramentas que você vai colocar na caixa, uma a uma, documenta e pega a assinatura do seu funcionário. Cada funcionário é responsável por suas ferramentas. Formalize a rotina da organização. O que significa isso? Monitore, estabeleça um prazo e monitore esse funcionário seu, ou 2, ou 3, ou 10, não importa, durante um período. 10 dias, 15 dias, é um período, 2 semanas é um período bom para o seu funcionário se adequar a essa nova rotina. Não dá mais para, depois que você participar dessa aula, chegar na sua oficina amanhã de manhã e encontrar ferramentas desorganizadas, jogadas pela oficina, no chão, a caixa aberta, a maior bagunça dentro da caixa. Não dá mais. Não é assim. É assim que a gente perde dinheiro. Se a gente quer ganhar dinheiro, vamos parar de perder. Perder como? Mantendo as ferramentas organizadas. Bom, primeiro passo, visto e criado o procedimento. Layout. Agora fica fácil. Já falei bastante de layout, agora há pouquinho. O layout, qual que é a função dele? Olhar e enxergar o giro dos carros no dia a dia da nossa oficina. Então, eu falei para você, vai na sua oficina vazia, põe a mão no queixo e examina. Agora faz o contrário. Para um tempinho, sem ninguém te interromper, sem você ficar olhando celular, WhatsApp, e olha como é que está rodando a sua oficina. É isso que vai te dar a ideia para você ajustar melhor o layout da sua oficina. Entenda todas as vezes que são feitas manobras desnecessárias. Eu conheço oficinas que são relativamente pequenas, mas precisa colocar um carro na frente do outro. E aí? O problema é que, às vezes, eu coloco um carro que vai ficar um tempo parado na frente de um que não vai ficar muito tempo parado. Como é que eu faço para melhorar a manobra dos carros dentro da oficina? É necessário, da hora que eu estiver examinando o layout, avaliar a demarcação do piso da oficina. E não tem jeito, pessoal, a gente precisa demarcar o piso da nossa... Isso não é caro. Todas as vezes, em todas as oficinas que eu vou, que não tem demarcação do piso, sabe o que acontece? Cada mecânico para o carro do jeito que ele acha melhor. Ele não para o carro do jeito que é melhor para a oficina. Ele para o carro do jeito que é melhor para ele. E aí eu perco dinheiro. E para finalizar, layout produtivo, para a gente ganhar em competitividade. Quanto mais produtivo for a minha oficina, menos tempo o carro fica dentro do pátio e mais eu ganho em competitividade. E isso é o que toda oficina precisa e deve buscar. Bom, o layout produtivo parte do princípio que a gente não pode perder tempo com manobras desnecessárias. Então, mais uma vez, feche os olhos e visualize a sua oficina rodando. Qual que é a melhor maneira? É assim que a gente vai conseguir ajustar o layout da nossa oficina. Não precisa contratar consultorias mirabolantes, não precisa... Não, basta você que é dono da oficina, visualizar como ela está hoje e ajustes pequenos que você possa fazer para melhorar o giro dos carros dentro da sua oficina, evitando manobras desnecessárias. Bom, agora nós vamos para o terceiro passo nosso. E esse também é muito legal e muito importante. Como é que a gente vai organizar o pátio para produzir mais? O que eu tenho que fazer? O que você faz? O que você faz para organizar o pátio da sua oficina para produzir mais? Lembra o que eu falei? Olha, o que você faz para organizar o pátio? Eu estou falando o seguinte, eu estou te perguntando o seguinte, o que você faz de gestão para o seu pátio produzir mais? Gestão é organizar. Então, o que nós podemos fazer? Ah, não, Fábio, meu pátio já está muito bom. Ok, mas o que nós podemos fazer para melhorar? Para ele produzir mais? Agora a gente vai falar um pouquinho, né? E a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender
que a distribuição dos serviços está diretamente ligada à produtividade da oficina. Eu tenho que distribuir o serviço da maneira correta, para os funcionários corretos. Se eu sou o dono e eu faço a distribuição, eu preciso ter essa consciência. Se é um gerente, ele tem que ter a mesma consciência. Eu não posso deixar o meu mecânico escolher o carro que ele quer fazer. Eu, que sou o gestor do pátio, preciso falar para o meu mecânico, faça este e este carro. E para o outro, faça aquele e aquele outro carro. Eu preciso distribuir os serviços conforme a performance, conforme o conhecimento de cada mecânico que eu tenho. A gente sabe que tem muitos mecânicos bons, mas tem uns que têm mais facilidade em mexer com injeção, outros mais facilidade em mexer com suspensão. Não dá para eu não distribuir corretamente. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês na organização do pátio é distribuir melhor o serviço. Se for você, dono da oficina, o gestor do pátio, preste muita atenção. Se não for você, durante um período, acompanhe, após essa nossa aula, o seu gerente de pátio, o gerente de pátio da sua oficina. Principalmente se sua oficina for aquelas oficinas de giro rápido, troca de óleo, alinhamento, balanceamento, que o tempo de permanência do carro dentro da oficina é muito pequeno. Bom, próximo passo para organizar o pátio. Utilize um quadro de gestão à vista. Fábio, o que é um quadro de gestão à vista? É um quadro onde todos os funcionários do pátio e, eventualmente, da recepção da oficina vão conseguir ver. Então, é um quadro onde você vai colocar, no mínimo, a previsão do horário de entrega do carro, o mecânico que vai trabalhar no carro, a placa do carro e vai deixar um espaço para você marcar se o carro está com alguma pendência de peça ou não. Você tem várias opções de fazer isso, mas a mais simples é comprar um quadro branco um pouco maior, fazer um quadrado nele ali, uma grade nele e ir preenchendo com os dias da semana. Ou só o dia... Hoje, eu vou colocar, se for um quadro menor, eu vou colocar assim, ó, hoje, quarta-feira, terça-feira. Bom, hoje é terça, então tá, vou lá, vou colocar os carros que estão entrando, a programação, o horário que eu quero que libere o carro, baseado no orçamento e por aí afora. A primeira coisa a fazer é isso. Todos da sua oficina precisam ver que você está organizando o pátio, que é fundamental ele enxergar o horário que você quer entregar o carro, quem vai fazer o carro, qual carro que é e se tem alguma pendência ou não. Esses são os dados básicos. Claro que você pode acrescentar outros dados que você achar que são importantes para fazer o seu pessoal produzir mais e ter uma visão maior da sua oficina, daquilo que está caminhando e dos carros que estão dentro da sua oficina. Então, distribuir o serviço corretamente, de uma forma mais direcionada, e quadro de gestão à vista, duas coisas que não geram investimento, que é muito simples de fazer e que transformam a sua oficina. Se você já faz alguma dessas duas situações, tente ver o que você pode fazer para melhorá-las. Uma oficina, e aqui é um outro ponto que eu conheço várias oficinas e eu preciso dar esses exemplos para vocês. Porque tem oficina que tem 5 funcionários, 3 mecânicos, 2 ajudantes, 5 mecânicos. Olha, é melhor eu ter 3 funcionários bons do que 5, mais ou menos. Porque eu preciso ter meus funcionários engajados com o objetivo da oficina. E o objetivo da oficina e o funcionário estar engajado, eu falei muito na nossa aula 2, na nossa segunda aula. Então, se eu quero manter um faturamento equilibrado na minha oficina, o que é faturamento equilibrado? É todos os meses eu vender mais ou menos a mesma coisa, sempre numa linha crescente. Sem eu ter... É muito ruim para uma oficina que, por exemplo, no mês ela fatura, ou seja, ela vende entre peças e serviços 40 mil, no outro mês 30, no outro mês 60, no outro mês 25. Isso não é faturamento equilibrado. Faturamento equilibrado é que no mês ela vende 40, no outro 42, no outro 41, no outro 45, no outro 49, no outro 46.
Quer dizer, é uma linha crescente, bem devagar, porque aí a oficina vai conseguindo acompanhar sem muita complicação, e de tal forma que o faturamento é equilibrado todos os meses. Tudo bem, a gente viveu um momento de pandemia, ainda estamos vivendo, os faturamentos despencaram, mas ainda assim, vale dizer que os faturamentos das oficinas já estão voltando a um equilíbrio quase normal. Tirando esse período, você consegue manter o faturamento equilibrado com o pátio organizado e funcionários engajados com a proposta da oficina, com os objetivos da oficina. Então, avalie direitinho. Às vezes vale a pena se pagar um pouquinho mais para 3 bons mecânicos, 3 bons profissionais, e aí, sejam eles de funilaria e pintura, sejam eles de mecânico, mas não importa. 3 funcionários bons do que você ter 5, mais ou menos. A produtividade vai ser muito maior, a preocupação vai ser muito menor. Ainda dentro de organizando o pátio, mais uma vez, não deixe, isso você tem que colocar no procedimento, seus funcionários irem embora, seja no final do dia, seja no final da manhã, sair da oficina, ir almoçar ou ir embora para casa, sem deixar o pátio arrumado, sem deixar as ferramentas arrumadas, sem deixar o pátio já com as manobras que forem necessárias, prontas e resolvidas. Mais uma vez, seu funcionário tem que limpar o chão da oficina, pelo menos no espaço de trabalho dele, no box de trabalho dele. Você tem que deixar uma vassoura perto, ele tem que varrer o pátio antes de ir embora. Isso reflete diretamente na qualidade do nosso atendimento ao nosso cliente. O cliente sempre vai ver uma oficina limpa. E cada um tem que fazer a sua parte. De novo, lembre-se do CBO, você não está pedindo nada mais para o seu funcionário. Isso faz parte da função que está determinada no CBO. É assim que a gente vai começar a organizar melhor o pátio da nossa oficina. Outra coisa muito importante, não deixe peças trocadas jogadas. Nossa, gente, quantas vezes eu visito as oficinas e tem peça espalhada para todo lado. Crie um procedimento, de novo a palavra procedimento, crie um procedimento e reforce com todos os mecânicos. Sempre pegar a peça usada e colocar numa caixa de papelão que vai ficar ali, perto da oficina, perto do carro. Gente, isso é procedimento. Mais uma vez, crie um procedimento, oriente o seu funcionário, crie um procedimento por escrito, faça uma reunião, explique para o seu funcionário, e aí você vai deixar com ele, durante 1 a 2 semanas, monitorando para ver se ele está fazendo. E durante 2 semanas, você não vai brigar, você não vai reclamar, você vai orientar. Ô, fulano, olha a peça que tinha que estar dentro da caixa de papelão, você deixou do lado. É assim que a gente organiza o pátio. É engajando os nossos funcionários para eles entenderem que isso não é para o bem meu, é para o bem da oficina, para o bem dele. Mais ainda, se você vai trocar o óleo no elevador, quer dizer, você não tem aquela vala na sua oficina, você precisa trocar o óleo do carro, coloque num procedimento, obrigatoriedade, ou colocar um papelão no chão, ou melhor ainda, uma manta, todo mundo sabe que tem uma manta que é específica para quando você vai trocar o óleo do elevador, você pôr por baixo, evita de cair o óleo no chão. Quantas vezes eu vou numa oficina, o camarada tá trocando o óleo, aí pinga o óleo, não tem nada por baixo, pingou o óleo, mancha o chão da oficina, mais do que isso, perigo de alguém cair, e eu vou gastar o tempo do meu funcionário para limpar aquilo lá. É procedimento, gente. É procedimento. Não tem jeito. Procedimento. Tudo da nossa oficina vai precisar ter procedimento. Bom, e aí, aqui eu não poderia deixar de falar, a gente está falando em gestão do pátio e organizar. Eu preciso trazer para vocês, e a semana que vem, na aula 9, não será eu que vou dar a aula 9, é um outro professor que vai falar para vocês, já vou falar o nome dele, mas que vai falar para vocês essa novidade que a Texaco está trazendo.
que é o óleo a granel. É um galão com 150 litros. E por que isso? E por que eu estou trazendo isso como gestão de pátio? Porque esse óleo a granel, ele vai facilitar na sua oficina. O produto vai chegar pronto para uso, é fácil de movimentar e mantém a sua oficina limpa. Porque é muito simples de usar e você consegue determinar a quantidade do produto que você vai usar em cada carro. Mais do que isso, esse produto gera competitividade na sua oficina, porque você compra no galão, a granel, vai vender a granel, o preço por litro sai menor. Consequentemente, você vai ter menos espaço ocupado no estoque. Mais ainda, você não vai precisar utilizar as embalagens individuais. Significa que nós estamos deixando de gastar ou de usar 159 embalagens plásticas para usar uma, que é o galão. E aí eu tenho menor desperdício, porque ele vai puxar a quantidade exata que você precisa. Bom, para falar sobre isso, sobre essa novidade da Texaco, que vai ajudar na gestão do pátio da sua oficina, e aqui vale para aquela oficina que troca muito óleo e para aquela oficina que não troca tanto óleo, mas que precisa trocar óleos dos carros que eventualmente vão nela fazer outros serviços. Semana que vem, na aula 9, quem vai estar aqui falando com vocês sobre evolução dos motores e lubrificantes é o professor Pedro Sachet. Ele é um técnico da Texaco e ele vai estar aqui na semana que vem, na próxima terça-feira. Eu vou estar participando dessa aula. Eu quero assistir essa aula também, como vocês, como aluno, para entender melhor como que é a evolução dos motores e lubrificantes, porque isso influencia diretamente na gestão do pátio. Então, põe na sua agenda, não esquece, na próxima terça-feira, 19 horas, a gente vai estar falando sobre a evolução dos motores e lubrificantes, que está diretamente ligado à gestão do pátio da nossa oficina. Bom, para o último passo nosso, e eu já falei um monte, né, sobre procedimentos, mas é o último passo daquele passo a passo que eu comentei com todos vocês na nossa 8ª aula do curso de gestão da Texaco. Eu não poderia deixar de trazer um detalhamento maior sobre procedimentos. Mais uma vez, gente, gestão do pátio é organizar o pátio, é administrar o pátio, é fazer ele girar melhor, mais rápido, eu economizar mais, produzir mais, ser mais competitivo. Eu tenho que ter procedimentos para isso. Procedimento é muito simples. É o modo como algo é executado. Ou seja, como é feito o processo de determinada coisa. Como é que eu faço o processo de determinada coisa? Quando eu escrevo um processo, eu estou criando um procedimento para que todos sigam. Quando o procedimento está implantado na sua oficina, é muito legal, porque quando você traz um funcionário novo, ele vê que todos os outros estão seguindo aquele procedimento. Aí, de novo, eu vou falar, é melhor eu ter 3 funcionários engajados do que ter 5, e dos 5, 1 ou 2 não estarem engajados com a proposta da empresa. De entender que é melhor para a oficina e não só para mim, que sou dono. É melhor para todo mundo. Então, pátio produtivo é pátio com procedimentos. Ô, Fábio, como é que eu sei se o pátio da minha oficina está produtivo? Ah, agora sim. Você vai avaliar todos os dias a produção de cada funcionário. Você vai comparar as horas disponíveis com as horas vendidas e as horas produzidas. Nossa, Fábio, agora você bagunçou minha cabeça. Agora ficou difícil. Aula 2, e agora eu não vou lembrar, se eu não me engano é a aula 4 ou a aula 5. Eu explico detalhadamente sobre horas vendidas, horas disponíveis e horas produzidas. Assista essas aulas novamente. Quando você consegue monitorar diariamente, as horas disponíveis, as horas vendidas e as horas disponíveis, você vai conseguir entender como que está caminhando o pátio da sua oficina e o que
fazer para tornar ele produtivo. Quer ver um exemplo muito fácil? Utilize o seu sistema de gestão, e se você não tiver um sistema de gestão, faça numa planilha, não use isso como argumento para você não fazer, mas sempre, hoje, você analisando o dia de ontem. Não faça como muitas oficinas, de fechar o mês para fazer uma análise. Gestão do pátio não pode ser assim. Então, olha que legal. Quanto cada produtivo seu vendeu? Em horas ou em valor? Hoje, eu tenho 3 mecânicos. Eu vou ver quanto que eles venderam ontem. Hoje de manhã, eu vejo quanto eles venderam ontem. E eu vejo quanto cada um vendeu. E aí eu vou comparar se o que cada um vendeu está equilibrado. Então, eu tenho 3 mecânicos, o que eles venderam no dia foi mais ou menos equilibrado. Legal, eles estão produzindo bem. E aí, eu vou comparar se eles estão vendendo o que eu preciso para a meta de venda. Nós tivemos uma aula só para explicar, uma aula aqui no nosso curso de gestão, só para explicar como que eu calculo a meta de venda diária. Aqui eu vou comparar se o meu mecânico me ajudou a atingir a meta, se ele está acima ou se ele está abaixo. Fábio, eu perdi essa aula, eu não sei como vou fazer, não tem problema. Assiste a aula novamente, ela está gravada aqui. Como encontrar a meta de venda diária. Quantos retornos a minha oficina teve? O retorno, olha, guarda o que eu vou falar. Todas as vezes que sua oficina tem algum retorno, o retorno está comendo um pedacinho do lucro da sua oficina. Aí eu vou voltar de novo. Sabe o que eu falei? Que é mais fácil a gente perder dinheiro numa oficina do que ganhar? É aqui, quando eu não me preocupo com o retorno. Quantos retornos teve minha oficina? O retorno está centralizado no mecânico ou em todos os mecânicos? Porque se estiver centralizado no mecânico, possivelmente ele está com algum problema. Ou ele não é bem capacitado tecnicamente, ou ele está com algum problema. Qual que é o produtivo? Então, se você tem um sistema de gestão, como o Ultracar Web faz isso daqui, ótimo. Se você não tem um sistema como o Ultracar Web, mas tem um outro sistema, faça isso. Se o seu sistema não fizer isso, não desanime. Utilize uma planilha de Excel, mas comece a controlar. Criar procedimentos, aqui assim, eu preciso deixar isso claro para cada um de nós. Criar procedimento não é gostoso de fazer. Nossa, que delícia, eu vou criar procedimento. Não é chato. De verdade. Criar procedimento, olha, dono de oficina, que está me escutando agora, criar procedimento é muito chato, mas é uma tarefa essencial para a sua oficina rodar sem depender tanto de você. Sabe aquela história de você falar assim, nossa, minha oficina só funciona quando eu estou lá? Se acontece isso, é porque sua oficina não tem procedimentos. A oficina que tem procedimentos não depende do dono ficar lá 100% dentro do pátio. Por isso, eu quero dar um exemplo de criar um procedimento para manter o pátio da oficina sempre limpo e organizado. Esses exemplos, para depois, quando você assistir a aula novamente, você ir anotando e depois você vai, como eu vou colocar como referência, e você vai adequando à realidade da sua oficina. Então, procedimento, organização e limpeza. Vamos lá, rapidinho. Primeiro, eu vou escrever lá. Vou definir uma meta, um prazo para esse procedimento estar funcionando. Quais funcionários? Se for para a organização do pátio e a limpeza, são todos funcionários do pátio. Então, eu vou pegar a data de hoje e vou falar assim, olha, a partir do dia 10 de setembro, ou 15 de setembro, ou 30 de setembro, não importa, eu vou definir uma data. Primeira coisa para escrever um procedimento é definir a data que eu quero que esse procedimento esteja funcionando. Essa é a primeira coisa. Pessoal, tudo que vocês não entenderem, coloca no chat aqui, hein? Aí, antes de eu começar a implantar o procedimento, eu vou gravar vídeos da oficina, pequenos vídeos,
vou bater foto de como que está desorganizado e o porquê que eu estou criando o procedimento. Porque num determinado momento eu vou mostrar para os meus funcionários esses vídeos ou essas fotos. Olha, eu tive que criar esse procedimento porque minha oficina estava desse jeito. Legal? Bom, aí eu vou reunir todos os meus funcionários e vou explicar para eles a necessidade de eu iniciar um processo de melhorar a organização e a limpeza da oficina para sensibilizar. Então, eu faço uma reunião de sensibilização. Reunião de 3 minutos, gente. Não é reunião grande, não. Pessoal, marquei essa reuniãozinha aqui com vocês, que é a nossa oficina. Eu participei da aula do curso de gestão da Texaco com o professor Fábio, e ele falou que nós temos que ficar com a nossa oficina sempre limpa. Oficina limpa é um exemplo para seguir, e isso brilha nos olhos dos nossos clientes. Então, eu preciso que vocês me ajudem, eu vou criar um procedimento, vou explicar esse procedimento, porém, eu vou passar de hoje até daqui 20 dias, orientando e acompanhando. A partir daí, esse procedimento tem que funcionar sozinho. Então, eu faço uma reunião de sensibilização com os meus funcionários. Aí, nessa reunião, eu vou mostrar alguns vídeos que eu gravei, com a bagunça. Ou, se não for vídeo, foto. Mas eu tenho que projetar ou pôr numa televisão, gente. Tem que ficar grande para o meu funcionário ver. Aí eu vou falar assim, o que vocês acham disso? Dessas ferramentas, sujeira, papel no chão, poeira. A gente sabe que a oficina tem poeira, mas eu estou falando em exagero. Coisa que fica lá a semana inteira sem varrer, sem limpar. Mostra para os seus funcionários e pede a opinião deles. O que vocês acham disso? Vocês acham que é legal a nossa oficina ficar assim? Eu estou começando a sensibilizar meus funcionários. Aí eu vou definir a responsabilidade de cada funcionário. Ou seja, olha, cada funcionário é responsável pelo seu espaço de trabalho. Cada funcionário tem que cuidar das suas ferramentas, cada funcionário tem que manter o seu espaço limpo. E aí eu vou começar a estabelecer horários que os funcionários deverão manter a organização e a limpeza. Por exemplo, tirou um carro do elevador, passou para outro setor, para alinhamento e balanceamento. Antes de eu pôr outro carro no elevador, eu tenho que ir lá e passar uma vassourinha no chão. Quanto tempo você gasta para fazer isso? 1 minuto. É uma vassourinha rápida para tirar o grosso. Conferir se as peças que estão dentro da caixa realmente estão dentro da caixa, não caiu nenhum parafuso, não caiu nenhuma correia, enfim. Isso é criar procedimento. Solicite muita atenção dos seus funcionários. Sabe no quê? Olha só. Entulhos embaixo de escadas ou bancadas. Gente, às vezes você vai naquela bancada que tem na oficina, tá a maior bagunça aquilo lá. Sucata espalhado no canto da oficina. Tá cheio de coisa espalhada nos cantos das oficinas. Não pode ser assim. Manchas de óleo no chão. Aí volto de novo na proteção. Uso de equipamento de segurança pelos funcionários, os EPIs. Cuidado, solicite deles. Isso é procedimento. Box de trabalho desorganizado no final do dia. Chegou no final do dia, box está desorganizado, bate uma foto. No dia seguinte, chama seu funcionário e fala, olha aqui, ó, já estava no procedimento para você manter isso organizado. Tal. Você foi embora, deu 6 horas, bateu o ponto, você fugiu daqui. Não é assim que nós vamos trabalhar na nossa oficina. Nossa oficina tem procedimento e eu quero que o box da oficina fique organizado de um dia para o outro. Gente, quando a gente fala em gestão do pátio, quando a gente fala em fazer a gestão do pátio, e vamos falar a verdade, ali é um resumo de um procedimento para você ter referência para criar o seu. E quando eu falo em gestão do pátio, é muito fácil de você entender o recado que a 8ª aula do curso de gestão da Texaco está querendo deixar para vocês. A gente está falando o seguinte, que gestão do pátio significa aumento de produtividade. Significa que se você fizer a gestão do pátio, você vai produzir mais. Significa redução de custos. Todas as vezes que eu faço a gestão do pátio, eu diminuo os retornos, eu diminuo a redução, eu reduzo os custos que eu tenho na minha oficina. Eu gasto menos tempo para encontrar as ferramentas, porque está tudo organizado.
eu melhoro a imagem da oficina para os meus clientes. O cliente chega e fala, nossa, mas está tudo organizado, está tudo arrumado, que maravilha. Hoje, os nossos clientes querem isso. Eles querem e exigem que a nossa oficina esteja limpa e organizada. E é a gestão do pátio que vai possibilitar isso para você. Quando a gente fala em gestão do pátio na sua oficina, eu estou falando o seguinte, eu, Fábio, estou falando para você, olha, todas as vezes que você implantar a gestão do pátio, através desses passos que eu passei para você, você vai estar reduzindo o desperdício da sua oficina. Lembra do que eu falei? Perder menos para ganhar? Eu estou diminuindo o retrabalho. A gestão do pátio faz com que o retrabalho, que sempre tem um ou outro, mas vai ser um ou outro, vai ser a exceção. A gestão do pátio me ajuda a prevenir compras desnecessárias. Me fala a verdade. Você já não comprou coisa que acabou ficando no estoque da sua oficina? A gestão do pátio me ajuda a não deixar isso acontecer. Para finalizar, a gestão do pátio, fazer gestão do pátio, significa ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, gente. Ganhar dinheiro não é errado. Ganhar dinheiro não é pecado. A gente trabalha muito, a gente suja a mão, a gente transpira demais. Mas a gente precisa ganhar dinheiro. Não dá mais para você trabalhar e chegar no final do mês não conseguir pagar suas contas. Não dá mais para você trabalhar e chegar no final do mês muito cansado. Entre aspas, matando a sua saúde. O que vai te ajudar a ganhar dinheiro é a gestão do pátio. E é aqui que eu finalizo a nossa 8ª aula. Então, eu gostaria de pedir demais, se você gostou dessa aula, para seguir a Texaco nas redes sociais, para seguir o Fábio nas redes sociais. Eu tenho um canal de gestão para oficinas no YouTube, tem muitos vídeos que eu falo sobre gestão, inclusive sobre gestão de pátio. E no meu Instagram, eu sempre estou soltando várias informações sobre gestão. Então, me sigam no Instagram, vão lá no meu canal de gestão no YouTube. É fácil, é só bater Gestão para Oficinas com Fábio Moraes. Lá vai aparecer o meu canal. Se inscrevam no meu canal, ativem o sininho de notificação. Todas as vezes que eu soltar um vídeo novo, você vai ser o primeiro a receber. Pessoal, já coloquem na sua agenda a nossa 9ª aula, que a gente vai falar sobre a evolução dos lubrificantes, e vai ser muito legal, hein? Mas muito legal mesmo. Bom, como sempre, a gente agora tem um pequeno sorteio de um brinde para vocês. São 2 kits churrascos da Texaco, 2 kits churrasco e o kit Texaco. Bom, eu vou fazer 2 perguntas, mas antes de eu fazer essas perguntas, eu preciso falar com vocês com muito carinho e pedir para vocês, primeiro, façam a avaliação de cada aula. A de hoje já está disponível para você fazer a hora que eu terminar essa aula. Pegue o seu certificado. O certificado de cada aula, ele é digital, mas se você completar as 9 aulas, a Texaco vai enviar para você um certificado exclusivo para você colocar na parede da sua oficina. Outra coisa muito importante, printem a tela comigo e coloquem no Instagram, marquem a Texaco Lubrificantes, me marquem na Texaco também, porque é muito legal quando você faz esse processo, a gente sente que você está gostando do curso, está gostando da aula, e que efetivamente a proposta da Texaco e do Fábio é ajudar vocês, e que a gente está conseguindo. Então, sigam esse caminho, não deixem de fazer a pequena avaliação que tem, peguem o seu certificado e participem de todas as aulas para receber o certificado aí na sua oficina. Bom, eu vou responder algumas perguntas, mas antes de eu responder as perguntas que me fizeram aqui, talvez eu não consiga responder todas, mas as que eu não responder, coloque todas as suas dúvidas aqui no chat sobre gestão do pátio, e pode até me mandar aqui também no meu Instagram,
ou deixar no comentário do YouTube, que eu vou responder você. Bom, para o sorteio do brinde do kit churrasco, a pergunta é muito simples. Eu vou fazer a pergunta, enquanto vocês respondem a pergunta do sorteio do brinde, eu vou responder as perguntas que me mandaram aqui, que o pessoal da Texaco já me mandou. Bom, nós temos, para a gestão do pátio, alguns que seguiram alguns passo a passo. Qual ou quais os passo a passo que a nossa oficina tem que seguir para ter uma boa gestão do pátio? Isso foi lá no comecinho da nossa aula. Combinado? Respondo aí os 2 primeiros, o pessoal me avisa aqui. Enquanto isso, enquanto vocês respondem, eu vou responder umas perguntas que o pessoal me mandaram aqui. Fábio, o Edivandro Oliveira Matos perguntou o seguinte: Fábio, como organizar o pátio quando o cliente escolhe o mecânico que ele gosta de ser atendido? Opa, essa boa pergunta, Edivandro. Primeiro é o seguinte: claro que tem alguns clientes que já têm uma afinidade com os mecânicos da sua oficina. Já conhece, isso vai acontecer. O mais importante é que quando isso acontecer, na primeira vez que acontecer, você precisa conversar com o seu cliente, que você está, como ele é um cliente que escolhe mecânico, eu parto do princípio que é um cliente que já vai mais vezes na sua oficina, que já te conhece, conhece a sua oficina, confia na sua oficina e principalmente em você, dono da oficina ou dono. Bom, se isso está acontecendo, então, na próxima vez que acontecer, você vai chamar o seu cliente separado e vai falar com ele o seguinte: ô cliente, eu participei de um curso de gestão da Texaco e eu estou implantando várias coisas. Eu sei que você gosta daquele funcionário, mas a gente está criando e implantando procedimentos na nossa oficina. Então, pode ser que ele atenda, pode ser que não, mas tenha certeza absoluta que eu, como dono, vou estar acompanhando de perto os serviços que vão estar sendo feitos no seu carro. Essa é a primeira fala. Pode até ser que o seu cliente ainda reclame, não, mas eu não queria, eu queria que fizesse. Aí você vai falar assim, me dá uma oportunidade, deixa eu te mostrar que eu tenho ótimos mecânicos, todos do mesmo nível. Você vai ver que você vai acabar gostando mais ainda, e isso vai trazer mais confiança para você, porque vai te mostrar que todos os mecânicos têm o mesmo nível e a mesma qualidade. Esse é o primeiro passo. Pode seguir por aí, que vai dar certo. A Ludmila Hilary Vieira perguntou o seguinte: Fábio, quando o dono da oficina também é mecânico, como gerenciar esse desenvolvimento da gestão do pátio e o serviço que ele mesmo realiza? Ludmila, isso é o que acontece na grande maioria das oficinas. Isso acontece na grande maioria das oficinas, com muitas oficinas. O dono, além de ser dono, ele vai lá e põe a mão na massa. Ele vai consertar o carro. O problema é que muitas vezes ele, como dono, não gosta de seguir procedimentos. E aí, Ludmila, o que eu vou te responder é o seguinte: a primeira coisa é, de preferência, você, junto com o dono, criar os procedimentos. Segunda coisa, fazer ele, dono, antes de envolver outro funcionário, ele, dono, seguir o procedimento que foi criado. Se você quer fazer sua oficina crescer, se o dono dessa oficina, Ludmila, de repente é seu marido, ou, enfim, seu pai, enfim, não sei. Se você quer fazer sua oficina crescer, tem que seguir os procedimentos, tem que criar esses procedimentos. Ao criar esses procedimentos, você vai... Gestão é isso. O problema é que, na cabeça de muitos donos de oficina, eles acham que se eles ficarem consertando o carro de 8 às 18 ou até às 19, eles vão colocar mais dinheiro dentro da oficina. E não vão. É onde você acaba perdendo mais. Então, você precisa convencer o dono dessa oficina, Ludmila, a separar pedacinhos de cada hora para ir seguindo os procedimentos que foram criados. Isso é cultura e não tem jeito.
tá bom? Ah, vamos lá. Eu ainda estou esperando o pessoal me mandar aqui as respostas dessa pergunta. Enquanto isso, vamos lá. A Luciene Consulo Pasqualino. Fábio, gostaria de contratar sua consultoria para a minha oficina, isso é possível? Luciene, hoje eu tenho duas empresas. Uma empresa chamada Ultracar, que cuida da parte de software, e outra empresa chamada IAA, que é o Instituto da Administração Automotiva, que tem vários consultores, todos eles, junto comigo, preparados para atender as oficinas. A gente atende as oficinas muito pequenas, as oficinas pequenas, médias, grandes e muito grandes. Então, o que eu vou te pedir é que você faça um contato comigo, ou por este e-mail que está na sua tela aí, perguntas@fabiomorais.org, com o e-mail, o telefone, o nome da sua oficina. Fábio, Lucineia, eu falei Luciene, Lucineia. Não, peraí. Luciene, que tem outra pergunta aqui, a Luciene mesmo. Então, Luciene, manda aqui para mim. Para você, tem consultorias que a gente faz e que a gente aprofunda mais e cobra da oficina, mas tem uma parte de um trabalho que a gente faz para orientar as oficinas. Então, a gente precisa entender exatamente o que a sua oficina precisa. Isso serve para qualquer oficina. Se você quer conhecer um pouquinho do trabalho de gestão que o Fábio e a equipe dele faz no Instituto da Administração Automotiva, que não tem nada a ver com software. Significa o seguinte, a sua oficina pode usar qualquer software, mas pode ter o apoio, o acompanhamento, a orientação do Fábio e da equipe dele, através do IAA, que é o Instituto da Administração Automotiva, para te ajudar nos processos de gestão da sua oficina, no pátio ou em qualquer outro setor da sua oficina, tá bom? Pode mandar no e-mail, pode mandar no meu direct aqui do Instagram, ou pode entrar no Instagram, passa a me seguir e manda no direct aqui, que não tem problema, eu vou te ajudar da forma que eu puder e que for possível para fazer a sua oficina produzir mais e vocês ganharem mais. O trabalho que eu faço no YouTube, no meu canal de gestão e no Instagram, é exclusivamente para ajudar as oficinas. Exclusivamente. A gente não vende nada, a gente não cobra nada. É um trabalho que eu faço de visitar as oficinas, de correr atrás das oficinas, para mostrar o seguinte, olha, existe uma luz no fim do túnel, por pior que você esteja nesse momento. Essa luz no fim do túnel é a gestão. Não é fácil, não adianta eu falar que do dia para a noite você vai mudar, porque você não vai mudar, mas com a gestão, eu conheço e posso depois dar exemplos de oficinas que tinham muitas dificuldades, deviam impostos atrasados, empréstimos no banco, o carro ficava muito tempo dentro da oficina, muitos problemas com fornecimento de peça, muitos problemas com funcionários, e com um bom trabalho de gestão, elas conseguiram virar, e hoje estão equilibradas e ganhando dinheiro, que é o principal para todos nós, não é isso? Deixa eu responder mais uma pergunta aqui. O Adriano, eu acabei de falar sobre isso, o Adriano Trentin. Estamos tendo muita dificuldade de carros que ficam muito... Pessoal, hoje eu passei um pouquinho do horário, mas gestão do pátio não tinha jeito, né? Nossa aula tem 1 hora, já com as perguntas, mas hoje não tinha jeito, eu tive que estender um pouquinho, porque é um assunto muito importante para todos nós, né? Vamos lá. O Adriano Trentin. Estamos tendo muita... E, às vezes, a pergunta do Adriano ou de outros pode ser a mesma sua, né? Então, a gente quer ajudar e eu quero responder o máximo de perguntas que puder. E, vou falar de novo, hein? Caso
deu uma semana dessa aula nossa, eu não responder você, bate uma foto dessa tela que está aqui, manda no meu e-mail, no Instagram, Fábio, eu mandei uma pergunta, você não me respondeu, porque eu quero responder todas as perguntas. Gestão do pátio, lembra que eu falei? Está aqui no meio, é ela que vai ajudar a movimentar a gestão financeira, a gestão de pessoas e tudo que acontece dentro da sua oficina. Bom, o Adriano Trentin, estamos tendo muita dificuldade de carros que ficam muito tempo na mecânica por falta de peças. Como resolver isso? Adriano, eu mais ou menos já respondi isso na nossa aula, mas eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho mais, porque isso representa alguns problemas que muitas oficinas passam. Falta de peça. A gente precisa entender um detalhe. Primeiro, qual que é o perfil da sua oficina? Tem oficinas que eu conheço que trabalham só com o que a gente chama de carros premium, carros importados, carros muito mais novos e tal. Eu vou ter uma dificuldade em encontrar peças. Eu tenho outro perfil de oficinas que trabalham com carros mais antigos. Também eu posso ter um pouco de dificuldade. Mas a minha oficina normal atende o volume de carros misturado, carros mais novos, carros com 10 anos de uso, com 15 anos de uso, carros com 2, 3 anos de uso, atende. Tá bom, a sua oficina tem aquele giro normal. Você está tendo dificuldade nos carros que ficam muito tempo na sua oficina por falta de peça. Qual que é a origem do problema? A origem do problema é você... A origem do problema é você errar no orçamento? É pedir peça errada? É não ter um catálogo de peças como a Parts Link 24, que te fala exatamente qual peça que é que você precisa? A gente precisa entender a origem do problema. Porque se os carros estão ficando por falta de peça, pode ser por falta mesmo, aí é um problema da fábrica, que você não tem o que fazer, e aí vale a pena você conversar com o seu cliente. Se o carro estiver rodando, você conseguir fazer o orçamento do carro e identificar as peças que precisam trocar, você falar com o cliente, olha, espera eu comprar as peças, elas chegam na oficina, e aí você traz o seu carro e deixa, e aí tem que fazer uma amarração, né, gente? O cliente precisa pagar essas peças que você vai comprar antes dele deixar o carro. Senão você vai comprar as peças, depois ele decide não fazer na sua oficina e você fica com essas peças aí. Então tem que ser uma venda casada, né? Cliente, as peças do seu carro custam tanto, eu tenho que pedir, elas vão demorar 5 dias, 10 dias, você fica com o seu carro rodando, mas para eu pedir essas peças, você tem que me pagar essas peças primeiro. Tem que fazer essa amarração. Agora, se o problema das peças está diretamente ligado, se os problemas da peça está diretamente ligado ao problema operacional, tem que encontrar a origem do problema. O orçamento mal feito, compra mal feita, conferência de peça na hora que chegar mal feita e assim por diante. Pessoal, eu estou falando demais aqui, mas vamos lá. Ó. Kit churrasco, quem venceu? Floriceia Silva, Sandro dos Santos Meireles. Floriceia Silva, Sandro dos Santos Meireles. Aqui a gente fechou. Vamos, kit. O kit Texaco é um dos dois bonés, ou preto ou vermelho. Um power bank muito legal, que você não fica na mão se a bateria do seu celular acabar. Um porta-copos exclusivo da Texaco e uma caneta exclusiva da Texaco. E a próxima pergunta é muito simples. Olha só. Eu falei sobre o CBO, Classificação Brasileira de Ocupações. E lá, quando eu falei do CBO, eu citei 8 competências. Tem mais, lá no CBO tem mais. Mas eu mostrei 8 competências. Das 8, eu gostaria que você me falasse 2, só 2. Então, quando eu passei as telas, do CBO foram 2 telas, eu passei 8 competências. Cite 2 competências pessoais do CBO para o mecânico de automóvel. Pode ser qualquer uma das 8. Eu mostrei 8, cite 2. Os 3 primeiros vão ganhar o kit exclusivo da Texaco. Enquanto vocês colocam aqui, eu vou responder uma
pergunta que foi passada aqui. Vamos lá, estou lendo aqui. Tem uma outra pergunta sobre consultoria, mas eu já falei. É só mandar aqui no Perguntas ou no meu Instagram, no direct, que a gente vai conversar. E o que eu puder fazer para ajudar e a minha equipe, nós vamos fazer. Isso para entender o momento que sua oficina está passando, para entender o momento que você está vivendo e o tipo de ajuda que você precisa, isso não custa nada, não vai te custar nada, nós não vamos cobrar nada. Depois que a gente entender o tamanho do esforço que a gente vai ter que fazer para te ajudar, é que a gente vai ver se vai gerar custo ou não. Até aí você não gasta nada, é só para você conhecer. Aí eu ponho minha equipe para conversar com você, trabalhar com você, tentar te entender e ver o que é melhor. Tem uma outra pergunta que eu falo assim, o Fábio, você é o Renato, falou assim, o Fábio, você falou do software de gestão, eu não consegui pegar o nome, eu falei do Ultracar Web, que é o software da minha empresa, que é voltado para a oficina, tem um custo mensal, mas muito acessível, e que faz tudo isso que eu mostrei aqui, e tudo que eu venho mostrando nas aulas anteriores. Tem mais uma pergunta aqui que fala sobre, fala assim, ô Fábio, quando que a Texaco vai estar disponibilizando o óleo a granel? Já está disponibilizando. Então, participem da próxima aula da Texaco, vai ser muito legal. E olha, gente, quando a gente fala em óleo a granel, além da gente economizar, a gente resolve vários problemas que a gente tem no nosso dia a dia em relação à gestão, de ter que ficar armazenando controle de estoque, de litros separados, muito espaço, enfim. Bom, deixa eu ir rápido aqui, que já me mandaram, até gaguejei aqui, já me mandaram o nome das pessoas. Olha lá, quem ganhou, as pessoas que ganharam. Renato, foram 4, hein? Não foram 3, não, hein? Que legal. Não, 3, desculpa. Renato Cabral Aragão Barros. Esse foi o primeiro. Renato Cabral. Gessionildo Silva. Ana Lopes de Oliveira Brito. Bom, todos os que ganharam os brindes, e eu vou repetir rapidinho os nomes: Renato Cabral Aragão, Gessionildo Silva, Ana Lopes de Oliveira, Floricéia Silva e o Sandro dos Santos Meirelles. Anotem o número de telefone: 11 99349 1684. De novo, 11 99349 1684. Vocês têm que mandar os dados de vocês para esse número, para eles terem as informações e mandarem para vocês pelo correio, para vocês receberem esses brindes. Pessoal, eu estou muito feliz, porque eu não imaginava que a gente ia bater 3.500 donos de oficinas, gestores de oficinas, donas de oficinas, esposas de donos, maridos de donas, inscritos no nosso curso de gestão da Texaco. Então, vai aqui o meu muito obrigado pela confiança na Texaco e em mim, Fábio Moraes. Por isso, mais uma vez, eu vou insistir, né? Me sigam nas redes sociais para a gente poder cada vez mais levar gestão para cada um de vocês. Muito obrigado, Texaco, muito obrigado para vocês. Fiquem com Deus, boa semana. Por favor, assistam todas as aulas novamente, façam as anotações e comecem a colocar em prática, no dia a dia da sua oficina, aquilo que a gente está estudando aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus. Tchau!